Olá, meu nome é Douglas, eu sou estudante do curso de Geografia Licenciatura e eu vou dar uma aula aqui para vocês hoje do meu estágio, que a unidade temática está especificada lá na BNCC como Formas de Representação e Pensamento Espacial. O conteúdo é representação das cidades e do espaço urbano e a habilidade lá descrita está como analisar transformações de paisagem nas cidades, comparando sequências de fotografias aéreas e imagens de satélites de épocas diferentes. Certo? Nosso objetivo aqui é capacitar a vocês a interpretação de imagens aéreas de satélite com ênfase na constatação das mudanças no espaço de acordo com o tempo. A gente vai ver o software ali, Google Earth e tal, que já a gente chega ali. E os objetivos específicos são analisar as imagens aéreas e de satélite de uma determinada região urbana, desenvolver a leitura e interpretação de aerofotografias e identificar as mudanças que acontecem de acordo com o desenvolvimento nas cidades através de imagens aéreas, certo? Então, um breve histórico aqui. Em 1903, o pombo foi utilizado para carregar a primeira máquina fotográfica pelos ares. Quando as máquinas fotográficas diminuíram de tamanho, alguém teve uma ideia de acoplar essa máquina num pombo e então disparar, né, imagens automaticamente enquanto o pombo está lá em cima. Foi a primeira imagem aérea aí obtida. E em 1906, com a chegada do avião aí, acoplaram daí máquinas melhores, um pouco maiores, né, nos aviões, e teve uma grande evolução aí, né, com a chegada do avião. Foi possível obter imagens de alta resolução já, conforme foi passando o tempo, as coisas foram se modernizando e tal, até a chegada dos satélites, que, né, foi muito usado nas guerras, Guerra Fria principalmente, ficando os países observando um outro e tal. Um dos primeiros a lançar foi a União Soviética, lá lançou uma máquina para espionar países, né, que estavam em atrito ali e tal. As primeiras máquinas eram com filme analógico, estilo essas máquinas que a gente tinha em casa, fotográfica, que a gente tinha que ir lá, revelar o filme, levar e tal. Então eles tinham que trazer essa máquina para a Terra, revelar aquele filme e tal. E hoje não, né? As máquinas fotográficas dos satélites de hoje são digitais. Elas mandam de lá para cá, as pessoas tratam as imagens ali, fica em alta resolução, tudo certo, né? Demanda bem menos tempo e uma qualidade muito superior, certo? Então tá. Agora a gente vai partir para a parte mesmo interessante da aula na prática, né? Vamos ver aqui o software Google Earth, que nele vai ter uma linha do tempo com essas imagens. Peguei uma mesma área aqui rural, né? Ela apesar de aparentar ser rural, está no meio de um perímetro urbano, que ela vai sofrer algumas alterações de acordo com os anos. A primeira imagem é de 2005 e até os dias de hoje, até 2020. Ok? Então tá, eu vou virar a câmera aqui para filmar meu computador para mostrar para vocês, certo? Então, essa área aqui seria a nossa área estudada. Essa que está meio esbranquiçada aqui, que eu esbranquicei para, né, destacar um pouquinho. Podem ver que tem área urbana perto dela, certo? Dos dois lados, e ela está inserida na área urbana, mas está com uma aparência rural aí, né? Provavelmente alguém criava pecuária aqui e tal. Vimos que tem uma estrada aqui, um caminho de roça, vamos dizer, né? Aqui alguns elementos importantes são olha essa textura aqui desse verde mais escuro e essa textura lisa, né, desse verde. Aqui podemos notar que essa textura caracteriza vegetações arbóreas, vegetações mais altas. E essa aqui a gente vê pastagem, né? Tanto que aqui não se nota nenhuma sombra, nenhuma área mais escura. Aqui é bom se atentar para isso aqui, ó. Essas partezinhas pretas significam que o elemento estudado tem sombra, ele projeta sombra. E para ele projetar uma sombra, ele tem que ter altura, né? Então uma certa altura, certo? Aqui essa característica aqui podemos observar um córrego, né? Um riacho, algo do tipo, certo? Então vimos aqui uma área, né, com características bem rurais,
certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou avançar essa linha do tempo aqui até 2009. Ó, 2009, nota-se que a estrada já está um pouco mais larga, certo? Já tem características de que abriram isso com uma máquina, certo? Uma forma mais planejada, projetada. Mas nenhuma mudança assim significante ainda. Só a abertura da estrada mesmo. E avançando mais ainda, essa imagem... Não sei demais... Ó, aqui a gente vê uma certa mudança, certo? Ó, já foi aberto mais estradas, certo? A estrada está toda aberta aqui nesta área. Ó, aqui ainda está intacto, aqui começou a surgir empresas, certo? Galpões. Aqui vemos obras de terraplanagem, ó, esses cortes na terra, esses elementos mais retilíneos aqui. Isso quer dizer que teve influência do homem. Isso é em 2012, certo? Aqui já vemos galpões, certo? Em 2013 até os dias de hoje. Olha hoje aí como é que tá. Então hoje a gente já vê aí inúmeras mudanças nessa área, certo? Olha como desenvolveu as empresas aqui do lado. Aqui temos uma empresa estabelecida também, olha, toda essa obra de terraplanagem. Então tudo isso foi impacto causado pelo homem, certo? Eu quero aqui deixar para vocês uma reflexão. Antes só ver a importância aqui, ó. Você lembra que eu falei ali desse elemento preto aqui mais escuro? Isso é sombra, ó. O galpão projeta a sombra. Por isso que a gente sabe que é um galpão, certo? Esses elementos são muito importantes na hora de interpretar uma fotografia aérea, certo? Então eu quero deixar aqui a reflexão para vocês. O que essa interferência humana, o que causou aqui para essa região toda, aqui para essas casas, para esse ecossistema aqui que existia, que existe ainda, né, essa área mais rural, essas árvores, provavelmente tem animais aqui, algum ecossistema. O que isso causou de bom e de ruim para esse ambiente aqui? Eu vou alertar alguns aqui, alguns impactos, começando pelos bons, vamos lá. Com certeza essas empresas aqui geraram empregos, vão gerar empregos ainda muito, vão gerar mais desenvolvimento, provavelmente vai ter que vir mais estrutura para cá, infraestrutura, farmácias, né? Quem sabe posto de gasolina, ponto de trabalho, né? Mercados, então vai desenvolver melhor essa área para quem mora aqui, certo? Vai ter esse desenvolvimento, mas também isso com certeza atrai também efeitos negativos, né? A gente pode ver aqui o córrego, que a gente tinha falado anteriormente, ó, como esse córrego ele continua por aqui, ó. Ele está passando muito perto dessa empresa, certo? Isso pode acarretar, se a empresa for negligente, a depositar algum resíduo, pode acarretar em poluição, pode acarretar em destruição de algum ecossistema, em morte de algumas espécies de animais que viviam aqui, certo? Que vivem aqui ainda. A própria poluição de carretas, caminhões que vão começar a vir aqui, certo? Dessas empresas, né? Mais trânsito, então mais ruído. Então tudo isso são fatores negativos aí. E pessoal, essa é a nossa aula. Queria provocar isso em vocês. Se alguém tiver aí mais algum elemento que tenha notado ou mais algum ponto positivo ou negativo a dizer, esse foi o nosso objetivo, certo? Enxergar esses elementos e esses impactos.